Antes de começarmos esta pequena entrevista, tenho que dizer que ontem tive uma espécie de slip of tongue. Em vez de dizer Flaubert, disse Baudelaire. Mas há talvez razões inconscientes que me tivessem feito dizer Baudelaire. É muito interessante porque eu estou convencido, embora, como eu disse, eu tenha dado um salto na minha obra de Fernando Pessoa para mim, isto é, eu quase que ao começar a escrever, que ignorei quase tudo o que se fez de poesia neste século. Como eu disse, li já bastante tarde, antes de ir para a França, com 20 anos, lembro-me que estava a estudar em Coimbra, Jorge de Sena. Já foi um pouco tarde, digamos, para me influenciar ou para... Enfim, já não foi a mesma coisa que foi o Pessoa aos 15 e aos 16 anos. E o que é interessante é que eu acho que naqueles anos 67, 68 e 69 eu era muito baudeleriano. Digo isto porque tenho dois livros, um chama-se, o primeiro publicado, chama-se Suor do Tédio. Este tédio imediatamente nos remete para Baudelaire. A única coisa que eu fiz, no fundo, foi juntar este suor, talvez que não existia no tédio do século, no Cepline do século XIX, e introduzi qualquer coisa que eu também, para dizer a verdade, não percebo nem compreendo muito bem o significado desse suor. O outro livro, publicado muito mais tarde, já depois do meu regresso de França, em 77, penso eu, mas de qualquer maneira que foi escrito na altura do Suor de Tédio, chama-se Memória do Presente. Ora, foi para mim uma das grandes revelações na leitura de um livro que eu acho que é notável, de Paul de Man, chamado, eu até tenho aqui ao lado, chamado Blindness and Insight, que é, digamos, das primeiras produções ensaísticas de Paul de Man. Eu até, para dizer a verdade, gosto muito mais do Paul de Man do começo do que, digamos, daquele mais influenciado pela linguística, que é da parte final. E tenho aqui assim um ensaio sobre o Baudelaire, num ensaio chamado História Literária e Modernidade Literária, onde ele fala de um texto do Baudelaire a propósito de um pintor. Baudelaire fazia o seu salão, tinha que fazer a crítica da pintura, e então aparece qualquer coisa de extraordinário, e para mim foi uma revelação. Lembro porque estava aqui, justamente aqui em casa, a ler, e aparece um escrito de Baudelaire em que ele diz, isto está em inglês, infelizmente, by plunging into the past you may well lose the memory of the present, entre parênteses, em francês, la mémoire du présent. Fiquei, e depois tudo isto, cuidado do problema desta memória do presente, fiquei estarrecido. Como é que é possível eu ter dado um título a um livro escrito em 68 que poderia ser tirado de Baudelaire? E depois, lendo este artigo, aliás, todo o livro de Paul de Man, tenho aqui 3 ou 4 artigos muito interessantes. Hoje não era sobre este problema que eu gostava de falar, isto foi só a propósito do lapso que eu tive ontem em relação ao Baudelaire e ao Flaubert. Hoje gostava de falar de uma coisa também muito interessante que aparece neste livro de Paul de Man e que está relacionado com um poema meu que aparece no livro Setembro. É um poema muito singelo, nada de metafísicas, nada de problemas excepcionais, nada de nenhuma problemática, nenhum tema excepcional. É um poema muito simples, mas que mostra uma coisa que me parece que está ausente na poesia portuguesa contemporânea, que é a coragem. A coragem de um autor, por exemplo, passar não só por estúpido, mas também passar por ignorante. Ou, enfim, mostrar, que é isso que eu pretendo, mostrar que um autor, ou que uma pessoa que escreve, não tem que dominar absolutamente nada, tem simplesmente que ser autêntico. E até mesmo, porque não, tem simplesmente que ser sincero. Eu vou ler esse poema aqui deste livrinho
deste livrinho, Setembro. Chama-se muito prosaicamente, Que Chato. É interessante porque a maior parte dos leitores notaram-no, aliás, notaram 2 ou 3 poemas deste livro, não porque justamente não é um poema excepcional, não tem nada, não tem quase nenhuma importância, mas notaram, no fundo, porque também compreenderam que havia aqui, assim, da minha parte, esta coragem. Aliás, eu tenho um outro livro chamado A Coragem como Pressuposto Poético, que é o que me parece que está, enfim, falhando muito na nossa poesia. Só para ver, esta problemática é muito interessante. Eu vou ler o poema primeiro. Que chato. Leio Hölderlin e não compreendo. Pior, nada sinto. Fala de deuses, diz que o homem habita poeticamente e eu, nada. Com o comentário filosófico de Heidegger, tudo se me abre. Evidente, digo-me, e fantástico, que grande poeta. Meses depois, esquecido da explicação, releio. Outra vez, nada. Mas que se passa comigo? Não reconheço a grande poesia? Confesso, não reconheço. Acredito em Heidegger. É possível que tudo o que encontro em Hölderlin lá esteja. Eu não vejo, não me apercebo, não descubro. Que chato. E, no entanto, dizem que grande poeta. Qual a lição a tirar? Mas é preciso. Pronto. Porque não aceitar que Hölderlin nada me diz? Bom, este é o poema de que se trata, que é das relações de Hölderlin. Aliás, um crítico como José Emílio Nelson fala também do poema como fundamental no livro, porque mostra as relações, no fundo, com a poética, com aquilo que eu pretendo fazer e com as diferenças entre uma poesia poética de um Hölderlin e a minha. Agora, o que é interessante é que eu vou descobrir num ensaio de Paul de Man, um ensaio dedicado justamente à exegese que o Heidegger faz de Hölderlin, e então é interessante, é muito interessante. O ensaio chama-se Heidegger's Exegesis of Hölderlin, e então é muito interessante. O que é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir, segundo Paul de Man, que o Heidegger obriga ou faz Hölderlin dizer não aquilo que ele está a dizer, mas justamente o contrário daquilo que ele diz. Isto é, eu, na minha ignorância, na minha estupidez, através daquele poema tão inócuo, tão, enfim, simples, consegui descobrir que havia qualquer coisa de mal entre, por um lado, a poesia de Hölderlin e, por outro lado, o comentário de Heidegger. Isto é, eu não via ali nenhuma relação. Eu não via aquilo que o Heidegger dizia, porque Hölderlin fala-nos disto, etc. E eu não via depois quando li o Hölderlin. Ora, isso é que me parece que é extraordinário, e que é encontrar depois um ensaio de um Paul de Man, um homem desta importância do ponto de vista da crítica literária, e ele dizer-me a mim que era perfeitamente normal a leitura que eu tinha feito. É este tipo de coragem que falha muito, penso eu, na modernidade portuguesa. Ora, eu costumo dizer, se me perguntassem, mas o que é que pretende ao escrever? Ou o que é que pretende ao escrever aquilo que se chama poesia, ou que ainda se chama poesia? Eu diria, como se fosse mais outra botada à qual eu gosto de me entregar ou de me dar, diria que eu pretendo, pura e simplesmente, roubar a poesia aos poetas. Isto é, se me perguntassem qual é o que é que pretende fazer, ou qual a função da sua poesia, a função, eu diria, trazer a poesia a todos, não do ponto de vista demagógico, dizer isto é uma poesia para todos, não, mas no sentido de dizer roubar a poesia àqueles que se pensam que são poetas, àqueles que são os homens. Spinoza fala de poetas como homens com will of power, vontade de poder, e transformar esses homens da vontade de poder, e eu sou contra o poder, qualquer um deles,
transformar esses homens naquilo que também Spence fala, e Charles Walton falava, de homem em vez de power to accomplish. Vontade de realizar, vontade de fazer coisas. Ora, é interessante porque eu tenho um poema num dos últimos livros chamado O Presente, a Presença, em que trata desse aspecto, sobretudo nos dois últimos versos. Eu vou ler esse poema, um livro ainda não publicado. O Presente e a Presença é, como é que eu ia dizer, de influência, aliás, foi nas leituras justamente de Paul de Man sobre Hölderlin e Heidegger, e mesmo sobre Derrida, em que eu achei interessante, no fundo, para culminar estes 20 anos de poesia de 78 a 88, 89, este livro 88, ter começado com um livro, justamente o primeiro, que é Memória do Presente, e depois de acabar este ciclo, estes 20 anos, como o presente, a presença. Chama-se o poema, eu vou lê-lo com muita calma. Este livro já depois de um livro chamado Nem Prosa, Nem Poesia, Outra Coisa, isto é, eu aqui já não estou a dar muita importância aos versos, aqui já estou a tentar fazer uma linguagem, nem se possa chamar de prosa nem de poesia, simplesmente uma linguagem, se quisermos, poética, uma procura, uma investigação, uma manifestação da existência humana do ponto de vista verbal. Vou tentar ler esse poema. Chama-se Tragédia, ou A Tragédia. A tragédia. O descontentamento não reside na fórmula do tempo, mas na sensação triste de que há uma existência com ou sem forma que exige de quem escreve a maior atenção. O problema não é como trazer a vida de hoje ao palco, a este palco, porque o palco vive da vida, mas, muito simplesmente, como fazer vida do texto, seja poema, seja outra coisa, que arde de vontade de existência e desejo. O problema será que língua será capaz de deixar, por momentos, o do êxtase feroz, o do êxtase ferino, de ser língua, para advir linguagem, uma experiência do homem, dos homens. Assim, muito claramente. Percebem agora a luta, a tarefa a que me entreguei, todos estes anos de obscuro domínio, o desconhecimento frio da língua, de quem a utiliza sem suspeitar? E não me venham dizer que é uma loucura querer viver a escrita e escrever a vida. Só aí há poesia, isto é, só nessa equação o homem que se é, como aquele para que se tende, poderá sobreviver. Tudo mais é nascer-se e morrer-se, sem nunca se ter atingido sequer a possibilidade de se viver o homem. Claro, há outros acontecimentos na órbita sensual do pensamento, como na convulsão teratológica da sensibilidade. Mas hoje o problema é este. Como transformar a literatura em humanidade? Não sei. Não que ignore o problema, mas não sei como instaurar um clima ou uma resistência, como salvar das mãos do poeta a própria poesia. Parece-me que aqui ficou mais ou menos bem definido isto que eu pretendo fazer, que realmente que é transformar os homens em escrevedores, fazer com que as pessoas gostem não só de ler, como também de escrever,
E isso já não apontando para um outro tipo de sociedade, não sei se alguma vez haverá lugar ou que haverá no nosso futuro esse tipo de sociedade, mas apontando para um tipo de sociedade em que as pessoas trocam poemas, em que as pessoas se conhecem através da linguagem, em que as pessoas se transformam realmente em escrevedores.